Vamos começar a conversar um pouquinho, né, vou entrar no assunto, na pauta de hoje. Na live passada, o professor ele começou a falar sobre agricultura de uma forma geral, apresentou os tipos de cultivo que tem, né, e nós percebemos que a gente trabalha junto com a piscicultura, né, que é a ideia do cultivo de peixes, e além disso o professor também falou sobre algumas espécies que são possíveis de serem criadas. E, bom, aí, professor, vamos falar um pouquinho sobre os tanques, né, que acho que uma das perguntas principais sobre o cultivo de pescado, né, já que é a estrutura principal. Né. Fala um pouquinho para a gente sobre qual é o tipo de sistema que está sendo utilizado, né, qual é essa tecnologia, qual é o tipo de tanque, como é que faz para comprar esse tanque ou para construir. Qual que foi a ideia inicial? Um sistema intensivo, num que nós chamamos de tanque suspenso, modelo australiano, para a produção de tilápia, né? Vocês devem ter reparado que isso não parece um tanque de peixe, e essa coisa que está bebendo água não é um peixe, é um boi. Mas o tanque suspenso, o tanque australiano, curiosamente, ele foi bolado inicialmente para isso, para ser um bebedouro, né? É uma forma de fazer um bebedouro barato num local em que você tem uma quantidade de animais muito grande, você não poderia fazer aqueles bebedouros pequenos, e essas estruturas elas foram sendo aproveitadas, aí sim, para criar peixe. Essa é a tilápia, é o peixe que a gente vai criar inicialmente, né? Inclusive esse é um macho de tilápia. Tilápia não é propriamente uma espécie, é o nome comum que a gente dá para diversas espécies de peixes da família dos ciclídeos. E, e essa aqui, no caso, é a tilápia do Nilo. Aqui a gente vê um dos tanques suspensos, né? Ele, como vocês percebem, ele não tem contato da água com o solo, isso facilita bastante para manter a qualidade, diminuir a infiltração. Permite também que a gente faça uma alta renovação de água, porque se você pegar num tanque de terra, por exemplo, num tanque escavado, e colocar água entrando e saindo, que seja por um filtro, alguma coisa assim, com muita velocidade, ela começa a fazer as paredes desmoronar e o tanque vai ficando puro barro, a água vai ficando barrenta. Aqui dá para ver melhor um desses tanques pré-fabricados, né? Pré-fabricados, modo de dizer, né? Você compra o kit, compre e monte em casa. Então ele tem umas barras de sustentação, uma tela e uma membrana, aqui uma lona. É basicamente isso. Esse aqui eu coloquei porque eu achei interessante. Eu não achei um tanque do tamanho do nosso, mas esse aqui é exatamente o dobro do nosso. Ou seja, um tanque de 100 mil metros, 100 mil litros, nossa, 100 mil metros, 100 metros cúbicos ou 100 mil litros de água, né? Que é equivalente a 2 tanques do que nós fizemos. Cada 2 nossos tem o volume de um desse. E esse aqui é um anúncio um pouquinho mais antigo, o preço deve estar um pouquinho mais salgado hoje, mas ele estava sendo vendido no comecinho do ano por R$ 9.819,60. Esse é o preço só do tanque quando você compra o kit para montar em casa. Não é barato, né, professor? E pensando que isso é o preço somente de um tanque, né? Fora os outros equipamentos que você precisa e fora a quantidade de tanque também que você precisa para poder fazer aí o seu cultivo, né? De uma forma que seja rentável. No caso da escola de aquicultura, professor, a alternativa foi vocês mesmos construírem o tanque, né? No projeto foi colocada a possibilidade da construção. Fala um pouquinho desse processo para a gente, da construção, né? Acredito que deve ser um processo mais barato, que deve começar ali pela preparação do terreno. Fala para a gente como foi isso. Houve praticamente 2 motivos, né, para a gente construir o tanque nós mesmos, né? Uma que a gente queria pegar um pouco mais de experiência, apesar de que nós lidamos com um grupo de pessoas contratadas que fizeram a montagem, mas era interessante a gente se acostumar a ensinar
alguém a montar, porque eles também não tinham experiência. Então foi bom para a gente, foi bom para eles que aprenderam, e vocês vão observar que houve uma variação no custo. E também porque, como o Geraldo comentou antes, a ideia é que os participantes desse projeto, eles participem também da construção, e que pode ser feito em multirão. A área que a gente pegou é uma área, essa área que a gente está vendo aqui, né? A foto, infelizmente, quando eu tirei, a gente já tinha limpado um pouco do capim aqui do lado direito, um pouquinho aqui na frente, mas era um grande capinzal com pouca irregularidade. Nós limpamos, não fizemos propriamente uma terraplanagem, só acertamos um localzinho ou outro que estava um pouco mais, com um pouquinho de diferença de elevação. A nossa topografia, a maioria das pessoas vai ter uma situação similar, né? Você pode fazer em áreas amorradas também, porque vocês vão ver que os tanques são pequenos. Então, da mesma forma que se constrói um terraço para fazer uma casa, numa área amorrada você pode fazer um terraço e colocar os tanques. Os equipamentos usados estão aqui, a foto ficou, a qualidade ficou um pouquinho ruim, mas o que a gente está vendo aqui? Mourões de eucalipto, né? Estacas de eucalipto, troncos de eucalipto, poste, tem alguns nomes diferentes, varia um pouco o nome, eu conheço mais como mourão. Arame liso, que é o arame que se utiliza para fazer cerca. A lona, a geomembrana, e o que não aparece na foto é o grampo de cerca, que é aquele grampinho em forma de U que a gente usa para pregar o arame na cerca, no mourão. Aqui o que é o início, né, essa parte de baixo da foto, que a gente faz a locação do tanque, ou seja, a gente, como se fosse construir uma casa, você passa uma linha de nylon determinando as medidas do tanque, e nós distribuímos os mourões nos locais onde nós vamos fazer os furos. Também é interessante que antes do trabalho a gente faça alguns furos no terreno para entender um pouco o que é o subsolo, se é mais arenoso, mais argiloso. No nosso caso aqui a gente tinha uns 30 centímetros de terra e a partir daí era areia. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos os furos, os mourões que nós utilizamos, eles têm 2,30 metros de altura, e o furo é de 1 metro, ou seja, vai ficar 1,30 metros para fora do solo. Vocês veem aqui a linha, que é a linha do gabarito. Então a gente passa a linha, que vai servir de como se fosse uma régua, e a gente usa um gabarito para posicionar todos os buracos na mesma reta. O equipamento utilizado é um trado, que é esse equipamento aqui. Ele é muito, o motor é igualzinho o motor de uma motosserra, ou quem tem barco com motorzinho de rabeta. É basicamente o mesmo motor, um motorzinho um motorzinho 2 tempos, e tem essa grande broca. Nós utilizamos a broca no mesmo diâmetro do mourão, então para os mourões de 15, broca de 15, mourões de 20 centímetros de diâmetro, a broca de 20 centímetros, que aí o buraco é feito e o mourão encaixa bem ajustado. Aqui a gente observa esse senhor de chapéu com 2 madeiras, que era o gabarito. Então, você coloca o mourão, coloca a madeira e vai fazer um outro furo na extremidade para manter a distância, no caso, entre um mourão e outro foi de 1 metro. Aqui observa o trado, né, penetrando totalmente no solo, né? O trado tem 1 metro, então isso já ajuda bem. Também é só colocar o trado totalmente e o buraco está pronto. Cada buraco desse leva 30 segundos a 40 segundos para ser feito. É muito rápido. Muito rápido para colocar um mourão, né? E aqui a gente observa o tanque já com os mourões delimitando o seu perímetro, né? Aqui o fundo, né? Com esses 2 mourões, os do canto que a gente não está vendo, a parede da direita, a parede da esquerda e, digamos assim, a parede aqui da cabeceira, né? Então a gente já está com o esqueleto pronto aqui, Bruno, né? A lona, como ela é uma lona plástica e o solo sempre pode ter pedriscos, essas coisas, a gente utiliza areia
para fazer como se fosse um colchão de areia para que a lona possa ser protegida. Isso vai ajudar também a nivelar o terreno. E é interessante, né? Foi uma coincidência que o nosso tanque tem 17 metros de comprimento por 3 de largura, e dada essa largura de 3 metros, o caminhão ele consegue entrar no que vai ser o tanque e ele vai despejando a areia aos poucos, né? Aqui a gente vê o rapaz que nos ajudou na obra, aqui ele está trabalhando como ajudante do caminhoneiro. Vocês vão reparar que às vezes cai mais um pouco num lugar, um pouco menos em outro, mas só dele estar distribuído ali dentro já reduziu muito a mão de obra para transportar essa areia. Foi um bom ajudante, não foi atrapalhante, não. Aqui, então, o caminhão tinha acabado de descarregar, a areia está toda dentro do que é um tanque. Se a gente observar aqui no lado esquerdo, a gente está vendo a parede de um tanque, um espacinho onde tem até esses 2 mourões deitados, e a parede do tanque do lado. Então, o que eles passaram a fazer? A distribuir a areia. Agora que a areia foi distribuída, a gente vai usar a própria areia para preencher o buraco onde estão os mourões e socar para dar mais compactação, mais firmeza no mourão. O solo foi adensado, o mourão foi socado com a própria areia. E aqui vem a parte que vai ficar mais parecido ainda com um cercado, né? Que é a parte da colocação do arame. E que, diferentemente de um cercado, em que cada altura do fio é um pedaço de arame, aqui é um fio só de arame para o tanque inteiro. Então ele começa embaixo, vai dando a volta, vai subindo e vamos, com isso, mantendo os mourões mais firmes, né? Como é um fio só, na hora que a água empurrar de um lado, ela está puxando do outro. Então você tem uma compensação das forças que atuam aqui. Aqui a gente observa, né, a colocação. Essa talvez seja a pior parte do trabalho, né? Você trabalhar agachado, batendo os grampos nos fios, principalmente nos de baixo. Aqui dá para ver uma parte interessante, né? Que se fosse uma cerca comum, esse fio viria por dentro, mas ele dá uma volta por fora. Essa volta por fora é muito importante, porque quando a água fizer pressão nessa parede aqui, que é a da cabeceira, e nessa do lado, empurrando o mourão para fora, ao mesmo tempo ela está esticando o fio que puxa o mourão para dentro. Então, uma coisa compensa a outra. Por isso que essa estrutura não vai sucumbir, não vai cair, apesar das 50 toneladas de água que a gente vai colocar. Aqui, o cercado pronto, né? Realmente parece que a gente vai botar um carneiro aqui dentro, até pelo número de fios. Esse número de fios é grande para distribuir melhor o peso, né, da água, para que a lona não force muito um ou dois arames, né? Os primeiros de baixo são mais próximos, o primeiro está a 5 centímetros do chão, o segundo já está a 15 centímetros, aí vem de 10 em 10 centímetros, e depois eles vêm de 15 em 15. A altura máxima é de 1,30 m, mas a gente vai botar 95 centímetros, 1,05 m de água. A ideia não é usar 1,30 m. Agora sim, Bruno, ficou com cara de cercadinho mesmo. Agora com certeza. E é interessante, né, professor, a gente viu o trabalho final, principalmente por 2 motivos, né? O primeiro é de ver o número de materiais que foram gastos, né? Assim, até o momento você mostrou para a gente os mourões, né? São polas de eucalipto, o arame e a areia, né? Então, assim, vimos que a construção ela requer equipamento, né? Uma estrutura simples, porém que ela tem uma série de técnicas, né? Uma série de macetes e dicas aí para que ela funcione perfeitamente, né? Para que o produtor possa realmente ter a sua produção ali de uma forma segura sem ter prejuízo, né? Então a gente vê que tem uma série de dicas aí, né? De truques para poder construir o tanque. Mas, professor, me fala um pouquinho melhor sobre a geomembrana. Como eu falei, para mim, ela parece uma lona de plástico dessas de colocar em telhado, né? Eu, particularmente, não
não conheça esse material, né? Como é que a gente trabalha com ele? Como é que funciona essa geomembrana? Bom, realmente ela é um material de plástico, né? Diferente daquela lona que o pessoal usa quando tem problema de destelhamento, que infelizmente às vezes ocorre na época das tempestades, ela é um material bem mais grosso. Essa lona que você citou, ela é uma lona que tem em torno de 50 a 80 micras, né? A micra cada micra é 1 milímetro, que é uma coisa já bem fina, dividido em 1000. Essas aqui, elas têm 800 micras, 800 micrômetros, ou seja, ela tem quase 1 milímetro. Então, ela é um plástico bem grosso, é um plástico bastante firme, e ela tem algumas características interessantes. Uma delas é que ela é um produto com que a natureza não reage muito, é o que a gente chama de inerte. Então, não é esperado que vá fazer muita incrustação de algas, fungos não vão aderir. Também ela não reage muito com as substâncias químicas, né? Tanto é que ela é muito utilizada nas lagoas para rejeitos químicos. Mesmo nas lagoas com rejeitos agressivos, essa lona ela se mantém sem perfuração, né? Sem ser destruída pelos agentes agressivos, ela se mantém por dezenas de anos, 30 anos, 40 anos. Na verdade, elas são, dependendo da situação, elas duram mais de 100 anos. Aqui no nosso caso, a gente não vai ter um agente químico agressivo. O que a gente vai ter é a possibilidade de encostando no arame ou um defeito no mourão, forçar um pouco mais ela. E ela também é muito resistente à radiação ultravioleta, né, à luz do sol, o que é muito importante, porque o pessoal usa outras lonas, como, por exemplo, a lona preta e branca, que é a lona de fazer silo, mas com 2 anos ela se decompõe por causa do sol. Vocês viram na imagem anterior um tubo comprido, né? Mas tem ela já colada, já no formato. Aqui são aqueles tanques que são meio retangulares, mas com as bordas arredondadas, né? Acho que dá para ver bem aqui na imagem, que é um pedaço de lona colado em outro pedaço. Só que essa lona que já vem colada, a gente poderia optar por isso também, mas ela é mais cara. Tem problemas também nessa solda, né, nessa cola, que pode dar alguns vazamentos, então nem sempre ela tem a mesma durabilidade. E principalmente, como eu falei, né, é um produto mais caro e geralmente é uma lona mais fina. Então a gente optou por uma lona mais grossa e com o defeito, digamos assim, dela não ter o formato do tanque. Então, esse rolo aqui, ele tem 6 metros de comprimento, 6 metros de largura, desculpa, por 100 metros de comprimento. Cada metro quadrado dessa lona pesa uns 800 gramas aproximadamente. Esse rolo pesa 500 quilos, meia tonelada. Esses três aqui estão puxando e fazendo careta, mas é porque é pesado mesmo. Então, como que a gente trabalhou? A gente foi rolando esses rolos, né? Soltamos a lona, fomos esticando, aí o rolo, graças a Deus, foi ficando um pouco mais leve, né? Com a vantagem do terreno ser plano, é esse também, a gente consegue ir abrindo esse rolo. Depois foi só cortar na medida. Então, vamos lembrar o seguinte, o tanque tem 17 metros e as paredes têm 1,30. Então, nós cortamos um pedaço de 20 metros, que era para cobrir esses 17, as duas paredes, que com 1,30 dá mais ou menos 2,60, e mais uma folga que a gente precisa dar na lona. Então, cada rolo desse serve para fazer 5 tanques do tamanho que nós fizemos. Então, aqui, novamente, o tal do gabarito, né? A gente faz um gabarito aqui com ângulo de 90 graus, passa uma linha para fazer o corte o mais certinho possível. Outra coisa interessante é que essa lona, por ser escura, ela esquenta muito rápido. Em poucos minutos que ela está esticada, você já precisa de luva, porque a temperatura dela passa dos 60 graus, a mão queima. Provavelmente alguém que saiba fazer bolo vai falar que a mão não queima com 60 graus, mas queima sim. Essa lona ela é dobrada fora do tanque,
e ela é encaixada. Ela é dobrada como se você fosse dobrar uma camisa. Você dobra as laterais, encaixa e vem desdobrando ela aqui. Que é o que a gente está vendo eles fazendo, levantando a parede, aí você vem, fixa ela com o próprio grampo, o mesmo grampo que a gente usa para pregar o arame, e você vai levantando essas paredes aos poucos. Alguém pode comentar assim, nossa, mas que serviço mal feito, essa parede está toda torta, está frouxa, mas é de propósito. Essa lona ela fica folgada porque quando a gente encher, a água vai fazer pressão e isso vai expandir. Então a gente tem que deixar uma folga, porque a ideia da lona é ela não segurar a pressão da água. É só ela não deixar a água escapar. Quem vai segurar a pressão é o arame e o mourão. Aqui o tanque já com as paredes pregadas. Aqui a gente vê alguma diferença de altura dos mourões, nem todo mourão tinha 2,30, mas isso não tem problema. Assim que coloca a lona, principalmente aqui em Campos, na nossa região que venta muito, é importantíssimo encher para que tenha um peso, porque senão o vento começa a levantar essa lona, fazer a lona movimentar, e aí ela começa a rasgar. O vento é mais perigoso do que essas 50 toneladas de água. Colocado um pouco de água no fundo, aí mais ou menos um palmo de água, já não tem o risco da lona levantar, e a gente já começa a verificar se algum local está sendo repuxado. Então a gente observa aqui o fundo, nas quinas, que esse aqui não ficou muito bom, esse aqui da esquerda está escapando um pouco de lona, aí a gente dá uma acertadinha, nessa dobra que foi feita por dentro, a gente dá uma acertadinha para ela ficar mais uniforme e a pressão uniforme. Feito isso, o próximo passo é encher o tanque até transbordar para a gente testar se tem algum mourão com problema, houve o arame não está bem colocado, e aí a gente vai observando. Isso aqui não foi de propósito para tirar foto, foi erro que a gente cometeu mesmo. Num local ou outro, a lona acabou ficando um pouquinho mais justa, e aí com a água a gente vê essa pressão aqui da lona contra a cabeça do mourão. Se deixar, em questão de alguns meses, talvez um ano, aqui apareceu um rasgo, e a gente quer evitar isso. Então, o que tem que fazer? Só soltar o grampo, subir um pouco a lona para ela ficar mais folgada. Então, esse tipo de ajuste foi feito, a gente vê outro aqui, com bastante cuidado para evitar danificar a lona. E depois a gente vem inspecionando o lado de fora, e a gente observa que esses parecem uns pneuzinhos, umas gordurinhas, e esse é o aspecto do tanque bem feito, Os mourões não cedem, apesar deles estarem, do tanque estar repleto de água, os mourões estão na mesma posição, e mesmo que eles cedam um pouco, até 15 graus, o excesso de lona que a gente colocou compensa. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. O fato de vocês deixarem o tanque assim também, só com a geomembrana exposta, isso auxilia também na manutenção da temperatura do tanque, porque já que ele absorve calor? Esse tanque, a geomembrana vai ajudar ele a esquentar um pouco, sim. Vai ajudar ele a aquecer, o que é positivo, no caso da tilápia. Essas coisas a gente tem sempre que pensar qual é a situação, É positivo no inverno. No verão, talvez a gente até tenha temperatura em excesso, mas aí a gente vai trabalhar também com o sombrite, que a gente vai utilizar para regular essa quantidade de luz que a água recebe. Lá no início, da sua apresentação, você mostrou para a gente um tanque com um valor aproximadamente de R$10.000, não é isso? Um tanque somente, que você encontrou na internet. Quanto que custou para a média? Qual foi a média do valor de cada um desses tanques que vocês construíram aí dessa forma? Bom, foi bom você perguntar, senão o pessoal da cooperativa ia brigar comigo, Porque eu falei que não ia responder no início, Então vamos voltar aqui, A gente achou vários tanques, esse é um dos melhores preços, E como eu te falei, ele é exatamente o equivalente a 2, por isso que a gente citou ele aqui, quase R$10.000. Bom,
Então, a gente está fazendo aqui uma relação dos itens de custo, quanto custou para fazer um tanque nosso, né? E quanto custaria para fazer dois tanques, ou um tanque de 100 metros cúbicos. Na verdade, dois tanques, porque se fosse um de 100, ia economizar um pouco de material, mas só a título de comparação. Então, cada tanque que nós fizemos lá, nós gastamos 40 mourões, que dá R$750. Esse é o valor que o projeto pagou, comprando sem conseguir grandes descontos, não era promoção, apenas compramos nas lojas nessas quantidades. São preços que qualquer um vai conseguir. Meio rolo de arame liso, um rolo custa R$500, meio rolo custa 250, meio rolo dá para um tanque. Meio quilo de grampo, o grampo é barato, né? R$10, meio quilo de grampo. Meio caminhão de areia, R$100. E 120 metros quadrados de geomembrana, que custa R$1.500. Na verdade, se a gente fosse olhar isso aqui com lupa, o rolo dá um pouquinho, custa um pouquinho menos do que isso. Tudo foi arredondado para cima para não parecer que a gente quer falar que esse sistema é mais barato. Então, o material para fazer um tanque de 50 metros cúbicos, ele deu R$2.610. Para fazer dois tanques, né, para a gente comparar com o de 100, seria R$5.200 de material. Bom, aí tem o aluguel do trado, R$250 para fazer um tanque. Também estamos arredondando um pouquinho para cima. E a mão de obra, R$500. Então, a gente tem um total geral aqui para fazer um tanque de 3.360. Para fazer dois, 6.720. Vocês lembram que era quase R$10.000 se comprasse o kit, né? Então, uma economia, né? Por não ter comprado o kit, a gente tem uma economia de 31,5%. Ou seja, a cada dois tanques que a gente faz, a gente economiza 3.100. Com o que economiza fazendo dois, quase dá para fazer um terceiro tanque de 50 metros cúbicos. Então, foi uma boa alternativa. E na hora da gente fazer em maior número, né, a gente tem que pensar que uma parte dessa mão de obra vai ser mão de obra dos comunitários, dos pescadores, né, vai ser em sistema de multirão, e é interessante para o projeto não mais alugar trado, mas comprar o trado. O aluguel do trado é muito caro perto do valor dele. Um trado desse custa aproximadamente R$3.000, R$3.500. Com 15 dias você já paga o valor do trado. E dá para perceber, né? O custo não é barato, mas é bem mais barato do que se a gente comprasse, mesmo contratando mão de obra. Isso é mão de obra contratada. Praticamente você constrói 3 tanques desses pelo valor do outro. Realmente fica muito mais em conta, trazendo todas essas considerações que você colocou para a gente sobre mão de obra e aluguel de equipamento também.